A paz do Senhor Jesus a todos vocês, tudo bem com vocês? Este vídeo eu quero deixar para você como morreram os discípulos de Jesus. Como foram as mortes dos discípulos que seguiram Jesus, os 12 discípulos que seguiram Jesus. Eu vou estar relatando como foi a morte de cada um deles neste vídeo. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, você possa se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar e deixa aqui o seu comentário neste vídeo. É muito importante que você também deixe o seu like. Assim, o YouTube vai entender que o nosso vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas. Queridos, às vezes falamos das dificuldades a qual enfrentamos para pregar o Evangelho nos dias em que vivemos. Mas quando nós olhamos para os discípulos, a forma a qual morreram, nós vemos que nós estamos ainda passando por bons momentos. Não estamos vivendo essa dificuldade tão grande a qual enfrentaram os discípulos de Jesus. Portanto, eu vou estar relatando um a um como morreram os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro que eu quero começar a falar para você é Pedro. Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Ele mesmo relatou que não era digno de morrer na cruz como Jesus morreu. Então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. O segundo é André. Era um pescador, irmão de Pedro. Sua morte foi encomendada pelo Império da Roma, porque pregava sobre Jesus e foi morto, crucificado em uma cruz em espécie de X. Por isso, muitos países usam X nas bandeiras nacionais, como Escócia e do Reino Unido, onde o cristianismo é muito forte. Terceiro, Bartolomeu, também chamado de Natanael. A morte de Natanael tem duas versões. A primeira conta que ele morreu na Ásia depois de converter o rei ao cristianismo. Então, o irmão do monarca decidiu matá-lo, esfolando e crucificando. A segunda versão, ele foi decapitado ao mando do rei. Quarto, Felipe. Alguns acreditam que ele morreu de causas naturais, outros acreditam que ele tenha sido crucificado. Quinto, Tiago Maior, irmão mais velho de João, foi morto por Herodes Agripa, rei da Judéia. Sexto, João. Duas versões de sua morte, que ele tinha morrido de morte natural, e a segunda, que ele tinha sido levado ao céu sem ver a morte. Sétimo, Judas Tomé morreu martirizado na Índia, porque anunciava o Evangelho. Oitavo, Mateus, o cobrador de imposto, apresentado também como Levi. Mateus, onde andava, anunciava o Evangelho. Alguns dizem que morreu martirizado, outros dizem que morreu queimado e apedrejado. Judas Iscariote é o nono, mais famoso por trair Jesus. Segundo Evangelho de Mateus, Judas se enforcou. Décimo, Tiago, filho de Alfeu. Segundo estudiosos, Tiago Menor foi jogado do teto do templo em Jerusalém e espancado
até a morte. 11º, Judas Tadeu pregou o evangelho na Judéia, Samaria e foi martirizado. 12º, Simeão foi morto na Pérsia, cortado ao meio. Queridos, essas são as mortes dos discípulos a qual pregava o evangelho de Jesus Cristo. Simeão foi cortado ao meio. Esse é o último discípulo que está na nossa escala, que é o 12º. Queridos, às vezes passamos por lutas, por adversidades e achamos que estamos vivendo momentos difíceis, mas quando olhamos para a morte dos discípulos de Jesus, nós vemos que ainda está longe do sofrimento, da dor que esses discípulos passaram. Portanto, vamos pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo com amor. Apesar das pedradas, das calúnias, vamos prosseguir em pregar o evangelho do Senhor. E que o Senhor Deus possa te ajudar, possa te iluminar e que essas palavras possam te ajudar de alguma forma, que você possa entender. Esse texto é um texto para você entender e prosseguir em pregar o evangelho de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.